Olá pessoal, tudo bacana? Tudo beleza? Quem fala aqui é Jesus Souza. Tá? Eu quero primeiramente, como sempre tenho feito, agradecer as visualizações, as centenas de visualizações que tendo recebido aí sobre as postagens que estamos fazendo sobre o concurso público do direito, principalmente constitucional e administrativo, ok? Respondendo a Tamires Lima, ela mandou aqui a mensagem pra gente e eu até peço desculpas a todos vocês que eu realmente me desliguei, não percebi que de fato eu não tinha gravado aulas dos 142 e 144. Aulas não, né, gente? Mais uma vez, meu nome é Jesus Souza, não sou professor, certo? Sou um estudante também de concurso, igual a todos vocês, e tenho algum conhecimento em administrativo e constitucional devido a estudos que eu faço para concurso público. E estamos aqui compartilhando informações para o concurso público da Polícia Militar do Pará, ok? Então vamos lá, 142 e 144, ela perguntou, e nós vamos ler e argumentar algumas coisas, inclusive é, dicas, né? Porque ó, 142 ele não é muito grande não, mas tem algumas coisinhas aqui que podem cair na sua prova de maneira a tentar te confundir. Então, como as demais leis que eu falei por aqui quando eu ministrei algumas aulas, eu repito, leia, gente, leia. Leia quantas vezes você conseguir ler, porque de repente por uma simples leitura você vai acabar tirando aí o essencial que você vai precisar para o dia da prova, beleza? Então vamos lá, vamos sem mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso artigo 142. Estamos aqui de acordo com o edital, né? Nós no último vídeo que eu fiz, que o último vídeo publicado de constitucional, nós falamos sobre o artigo 40, 41 e 42, certo? Agora faltam somente os 142 e os 144. Mais uma vez, desculpa, eu acabei me distraindo e esqueci completamente desse vídeo, ok? Vamos lá. Vamos lá. É o seguinte, 142, aqui é o capítulo 2 das Forças Armadas. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, deixa eu aumentar aqui o zoom para ficar melhor. Pronto. Constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema de quem? Do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, tá? Detalhar que a autoridade suprema é de quem? Do Presidente da República, tá? É uma coisa que é aparentemente muito simples, mas de repente tua prova pode dizer que é sob a autoridade de um general. Não. A autoridade suprema é do Presidente da República. Ele quem dá as ordens para o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica, que são as Forças Armadas. Parágrafo 1º. Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Então, uma lei complementar, eu não sei dizer para você se existe essa lei ou não, e não interessa, porque o teu concurso não está pedindo isso, certo? Mas só para você saber que uma lei complementar, ela vai estabelecer normas para quê? Para informando como é que vai funcionar a questão do emprego das Forças Armadas, quando é que vai ser acionado, como é que ela vai se portar, enfim, tem uma lei complementar. Por que eu estou repetindo lei complementar? Porque a tua prova, ela pode te colocar assim, lei ordinária, por exemplo, a lei ordinária estabelecerá normas. Não, é uma lei complementar, não é uma lei ordinária. Beleza? Ok? Vamos lá. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Tá importante isso aqui, né? Para você saber, para você ter conhecimento, né? Porque a gente sabe que o habeas corpus é um remédio constitucional. Você que não viu, você pode ver nos nossos vídeos aí do artigo 5º, nós falamos sobre isso. E dos remédios é habeas corpus, é quando existe a privação de liberdade e o indivíduo pode aí, ele ou outra pessoa,
pode entrar com a ação de habeas corpus solicitando ali um relaxamento, digamos assim, daquela... Assim, porque o habeas corpus é quando há um agravo com respeito à liberdade de locomoção. Nesse caso aqui, da disciplina militar, não cabe habeas corpus. Então o cara, ele foi detido, ele foi punido ali por uma disciplina, então não cabe habeas corpus. Ele vai ter que cumprir ali aquela pena, porque por aquele ato que ele cometeu, ele tem que cumprir, não existe habeas corpus para liberá-lo daquele cumprimento de pena. Parágrafo terceiro. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Vamos lá. 1. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres elas inerentes são conferidas por quem? Pelo Presidente da República. E asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso de uniformes nas Forças Armadas, que é o mesmo que a gente vê lá na Constituição do Pará, que a gente vê que, na verdade, o que diferencia aqui na Polícia Militar do Pará, no Corpo de Bombeiros, quem confere os títulos, né, quem confere aí os títulos e as patentes é o governador, ao invés do presidente. A gente vê aqui a nível federal, né? Isso é óbvio, é bem claro, todo mundo consegue assimilar isso, porque aqui é nível federal e aqui estadual é estadual. Então aqui diz que o presidente, ele é quem vai, a patente, né, a patente de dever vai ser conferida pelo presidente da República. E os oficiais da ativa, da reserva ou reformados, é deles aí, é privativo deles, os títulos e postos militares. Né? Tanto que eu comento aí, que a gente vê que pessoas reformadas aí, ou até mesmo aí, oficiais de reserva, utilizam ainda a patente ou título de sargento, de general, enfim. Porque a patente ele conferida dele, pronto. Não tem discussão quanto a isso. Inciso 2. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 6, a linha C. É bom você dar uma olhada lá, porque o artigo 37 vai cair na tua prova. Então, dá uma olhada. Se você não assistiu às nossas aulas sobre o artigo 37, dá uma olhadinha lá, porque é importante, pode cair. Será transferido para a reserva nos termos da lei. O que acontece? O militar em atividade, o que eu quero que você decore, que você detalhe aqui, é o mesmo que acontece lá que a gente viu. Você que assistiu a aula de Constituição do Pará vai ver uma coisa semelhante a isso. O que acontece? Se é um militar que está na ativa, daí ele vai assumir um cargo ou emprego civil público permanente, ou seja, ele fez concurso, assumiu um cargo onde ele vai ficar efetivamente naquele cargo público, tá? Ele vai ser transferido para a reserva, nos termos da lei. Então, se ele tem aquele cargo público, aquele emprego público, e ele assumiu aquele emprego público, automaticamente ele vai para a reserva, tá? O inciso 3. O militar ativo aqui, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, tá? Se você tiver impresso o seu material, por favor, marque aqui no inciso 3, temporária, e marque no inciso 2, permanente, porque existe diferença. Na temporária não eletiva, por favor, sinalize também não eletiva, porque não eletiva é cargo que diz respeito a cargo político, então não pode ser cargo político, não eletiva, tá? Se a prova disser que vier dizendo que o militar ele tomou posse em cargo civil temporário através de uma eleição, não, se falar em eleição, se falar em questão de política, vamos dizer a grosso modo, então tá errado, já não vale, não eletiva, tá? Temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta. Então independe se é direta ou indireta. A direta a gente sabe, autarquia, fundações, né? A indireta, empresa pública, sociedade de economia mista. Então não interessa se é direta ou indireta.
Ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 6, 16, perdão, a linha C, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer na situação, ser promovido por antiguidade, contando-se o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo de 2 anos de afastamento contínuos ou não transferido para a reserva nos termos da lei. É o mesmo que acontece lá na Constituição do Pará. Você que viu o vídeo vai lembrar disso aqui. É temporário, civil é temporário, é uma coisa temporária. Então ele vai continuar agregado ao quadro, ele vai continuar ali agregado. Mas o que acontece? Ele vai continuar sendo promovido, inclusive, né? Promovido como? Por antiguidade. Porque como ele não está efetivamente trabalhando ali no cargo, na função dele de militar, então ele não tem como ser promovido por mérito, porque são 2 promoções. Promoção por mérito e a promoção por antiguidade. Obviamente, por mérito ele não pode, porque ele não está efetivamente ali nas Forças Armadas. Mas, como ainda está contando tempo para ele, que está dizendo aqui na frente, vai dizer o que está contando tempo, olha, ele pode ser promovido por antiguidade, porque cada ano ele recebe a promoção, ok? Aí vai contar o tempo para quê? Para a promoção, essa promoção que a gente acabou de falar, da antiguidade, e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento contínuos ou não. Marque aí, contínuos ou não, porque tua prova também pode trazer uma pegadinha dizendo que é somente quando ele está afastado por 2 anos contínuos que ele vai ser transferido para a reserva. Não, pode ser contínuo ou não. Se depois de 2 anos, contínuo ou não, ele continua exercendo, ele vai ser transferido para a reserva. Então, detalhe, marque, inciso 2º, mais uma vez repito, emprego ou cargo público civil permanente, tá? Se é permanente, automaticamente ele vai para reserva, tá? Se não é permanente, é temporário e não eletiva. Lembra, nada que envolva eleição, nada que envolva eleição. Não é eleição, é temporário, ele vai continuar assim agregado ao quadro. Só que ele só pode ser promovido por antiguidade. Porque, pense aí, mentalize, ele não está lá, vamos falar assim para você compreender, ele não está no quartel exercendo as atividades dele. Então como é que ele pode ser observado para ser promovido por mérito? Não tem como. Quem é que vai observar a ação dele para dar o mérito a ele? Não tem como. Então ele vai ser promovido por antiguidade, porque o tempo dele está contando. É o que fala aqui adiante, o tempo vai ser contado para quê? Para promoção por antiguidade e para transferência da reserva. Quando acontecerá, nesse caso civil temporário, 2 anos de afastamento, contínuo ou não, ele vai para a reserva, tá? Então, leia com cuidado, leia com calma, leia 1, 2, 3, 4, 5 vezes para você entender de fato o que está dizendo aqui, porque pode ser uma questão de prova. Tanto pode ser que, tanto aqui na Constituição Federal como na Constituição do Estado do Pará, o texto praticamente é o mesmo. Muda essa aqui, a hipótese do artigo 37, né? Que lá no artigo do Pará, na Constituição do Pará, não tem isso. Mas a grosso modo é o mesmo texto. É um Ctrl+C, Ctrl+V. Então leia com atenção, com calma, mais de uma vez, para você entender, assimilar e você, se vier cair na sua prova, você não perder esse ponto. Ok? Inciso 4. A militar são proibidas a sindicalização e a greve. Tranquilo também, é só lembrar. Não pode ser sindicalização nem greve, tá? Proibido. O militar, enquanto serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos, tá? Se ele está na ativa, ele não pode se filiar a partidos políticos. Vamos lá. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, porque por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou um especial em tempo de guerra. 2 hipóteses, tá? 2 hipóteses. Ele pode perder aí a patente dele, ou o posto, se for declarado indigno. Mas por quem? Por uma decisão do Tribunal Militar de caráter permanente. Em tempo de paz. Se for em tempo de paz, é o caráter
é o Tribunal Militar de Caráter Permanente. Se for em tempo de guerra, vai ser o Tribunal Especial que vai decidir, que vai julgar a perda da patente. 7. O oficial condenado na justiça comum ou militar, tá? Detalhe SEO. Também aqui é o texto, praticamente os mesmos textos que a gente viu lá no artigo, eu não lembro qual artigo agora de cabeça aqui, da Constituição do Estado. É a mesma coisa, tá? Então não tem grila, é a mesma coisa. Basta você ler com atenção que o texto é praticamente o mesmo. Ele condenado, oficial condenado na justiça comum ou militar, não é E, é ou, tá? Ou um dos dois, ou comum ou militar. A pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Então, o oficial foi preso, tá? Foi condenado em sentença transitada em julgado, ou seja, não há como recorrer. Então ele foi condenado e foi superior a 2 anos a pena privativa de liberdade dele, ou seja, ele vai ficar preso por 2 anos, então ele vai ser submetido ao julgamento anterior, que é o julgamento onde ou o Tribunal Militar de Caráter Permanente ou o Tribunal Especial irá decidir a questão que vai ocorrer aí a perda da patente. Lembrando que, claro, obviamente está mais para o Tribunal de Caráter Permanente, né? Mas, enfim, isso aí não vem ao caso. Aplicações militares, disposto no artigo 7º e os incisos tal, 37. O que eu detalho para você é o seguinte: você pode focar mais no artigo 37, porque, como eu falei também no vídeo que eu falei sobre a Constituição do Pará, isso aqui não vai cair. O inciso 7 pode ter certeza que não vai cair. Tá? Ele pode colocar a título de citação na tua prova aqui, mas ele não pode pedir o artigo 7º, porque a tua prova não pede isso, tá? Mas o artigo 37, ele está na tua prova. Então, se você não assistiu o vídeo ainda, procure aí, artigo 37, que nós temos um vídeo específico, aliás, mais de um vídeo, são 2 ou 3 vídeos aí do artigo 37, onde nós falamos incisos por inciso, explicando aí os principais temas aí, o que pode cair na tua prova principalmente, beleza? Vamos lá. Inciso 10. Lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, direitos e deveres, a remuneração, prerrogativas e outras situações especiais militares, consideradas peculiaridades das atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais de guerra. Então, mais uma vez a lei. Agora aqui, veja que não tem especificando qual a lei. Então, igual no caso a gente falou anteriormente lá da lei complementar, que fala aqui sobre a questão da organização, né, do preparo do emprego, aqui ele não cita qual tipo de lei, tá? Então, assim, atenção, porque a tua banca também ela pode colocar lá, lei complementar disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas. Não. A lei complementar não, a lei. Não fala se é complementar ou se é uma lei ordinária, não fala qual tipo de lei. Fala que é uma lei, tá? Essa lei vai dispor sobre o ingresso, a idade, a estabilidade, enfim. Como é que vai funcionar aí todo o aparato militar, ok? Então fechamos aqui o artigo 142, tá? E vamos para o 144, né? Que são os pedidos aqui, 142 e 144. O que eu posso, assim, o que eu acredito que possa cair aqui, né? Mais uma vez, leia tudo, gente, pelo amor de Deus. Leia tudo para não ter problema. Para na hora da prova tá tudo na tua cabeça, ou pelo menos alguma coisa que você lembre que possa te ajudar a, pelo menos, não gabaritar, mas pelo menos te ajudar a compreender a prova. Veja bem, o que eu creio que pode cair aqui é alguns detalhes. Por exemplo, aqui, presidente da República, né? A suprema autoridade de quem? Presidente da República. Tá? Isso aqui é muito simples, muito básico, muito bacana, muito tranquilo. Você vai lembrar com certeza aí que é o presidente da República quem vai aí ter autoridade sobre os militares, tá? A lei complementar, como eu citei aqui, ó, que ela vai estabelecer norma de organização, então é bom você memorizar a lei complementar para a banca não te pegar, se de repente ela colocar uma pegadinha, colocar a lei ordinária, outra lei qualquer, é a lei complementar, tá, gente? Habeas corpus, praticamente tudo pode cair, né? Habeas corpus também é bom lembrar que não
em relação à punição de militares, não caberá habeas corpus, tá? O cara foi detido, não tem habeas corpus para ele. Não tem habeas corpus para ele. As patentes, né, que são asseguradas, o presidente da República é quem vai, também mais uma vez, o presidente da República é quem vai ali conferir para ele as patentes, né, os postos, né, também não tem muito mistério. Tá, isso aqui, olha, também que eu acho potencial é você distinguir entre emprego civil público, aliás, emprego público civil permanente, que ele vai imediatamente para a reserva, ou função civil temporária, emprego, função civil pública temporária, tá? Não eletiva. Lembrar que se falar de eleição de políticos do tipo, não eletiva, não está incluída aí. Então, se for temporária não eletiva, tem a questão que ele vai continuar agregado ao quadro, ele não vai imediatamente para a reserva, e ele vai ser promovido por antiguidade somente, tá? E após 2 anos, contínuos ou não, ele vai ser transferido para a reserva caso continue exercendo a função. Tá ok? Então, assim, muita atenção nessa parte aqui, incisos 2 e 3 aqui, e lá também na Constituição do Estado, né, você também vai poder visualizar a mesma coisa praticamente, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então dá uma lidinha de boa, que isso aí é uma coisa que pode cair legal aí e pode confundir muita gente. Sindicação em greve, todo mundo sabe aí que não é permitido, tá? Também não pode estar afiliado a partido político. Isso aqui também é interessante, olha, você saber isso aqui, como é que ele pode perder ou ser julgado indigno, tá? Então, assim, pode cair tudo aqui, mas principalmente essas partes aqui que são, assim, que podem trazer confusão. Eu aposto muito nessa aqui, gente, esses 2 e 3, mas repito mais uma vez, leia tudo, estude tudo, para você não ser surpreendido na hora da prova, beleza? Vamos lá para o 144, é isso? 144. 144 é bem pequeno, bem simples, não tem grilo, tá? Não tão pequeno assim, né? Mas não tem grilo. Vamos lá. A segurança pública. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio através dos seguintes órgãos. Isso aqui também, se eu não estou enganado, também está lá na Constituição do Estado do Pará. Bem semelhante, né? Algumas coisas aqui bem semelhantes ao que vai dizer aqui. Aqui é interessante notar que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, tá? Então não é só dever do Estado, é direito e responsabilidade de todos. Todos têm a responsabilidade e o direito à segurança. E os órgãos são os seguintes: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros. Tá? Esses órgãos fazem parte da segurança pública. Para a primeira Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a o que a Polícia Federal vai fazer? Apurar infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços, interesses da União ou suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo dispuser a lei. Aqui a gente vê que ordem política e social, né? Então aquela questão que a gente está vendo muito aí, a questão da corrupção no Brasil, é a Polícia Federal trabalhando incessantemente aí, prendendo, autuando, investigando, enfim, não só os políticos, como também órgãos públicos, né, tanto estatais como autárquicas, fundações, empresas públicas, enfim, toda a administração aí da União, a Polícia Federal ela tem essa funcionalidade de apurar infrações penais. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas competências. Aqui outra vez, uma coisa bem óbvia, né? Todo mundo vê aí que a Polícia Federal trabalha muito na questão do tráfico de drogas, ela também trabalha muito nas fronteiras, enfim, para repressão
do tráfico de drogas. Inciso 3, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. É interessante memorizar isso aqui, tá? Porque como é uma função que assim, é pouco visível, né? pouco se vê mais na mídia aí, questão de políticos, de empresas públicas, de fundações, autarquias, e não vê tanto falar, aliás, tráfico de drogas também, e não vê tanto falar sobre funções marítimas, de repente pode cair na tua prova, né? Existe a função de polícia marítima, aeroportuária de fronteiras. Então ela também tem essa função. Exercer, inciso 4, com exclusividade as funções de polícia da União. Então olha só, exercer com exclusividade, só ela pode. Essa palavra exclusividade significa que somente ela pode agir como polícia judiciária da União. Tá? Então se a tua prova disser de acordo com a Constituição, ela pedir que você diga se está certo ou errado e dizer que as funções de polícia judiciária da União só podem ser exercidas pela Polícia Federal, sim, está correto, é isso mesmo. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, aqui nós estamos no parágrafo 2º, né, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivos da Rodoviária Federal. Isso aqui é a Polícia Rodoviária Federal, tá? Não tem mistério. Patrulhamento das rodovias federais. Todo mundo sabe disso, né? Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo aonde? Nas ferrovias. Se a polícia ferroviária, obviamente, é na ferrovia, né? As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Aqui duas coisas que você pode detalhar. Primeiro, ele diz que ressalvadas, ele diz aqui, ó, é ressalvada a competência da União. Qual é a competência da União? A gente acabou de ver que quem atua como polícia judiciária exclusivamente é quem? A Polícia Federal. Então, a Polícia Civil ela só vai agir quando não é a União, não é competência da União, tá? Então ela vai agir como polícia, a função de polícia judiciária, ok? E a apuração de infrações penais, está dizendo aqui, exceto o quê? As militares. Militares não estão incluídos, ok? As polícias militares cabem à polícia, as polícias militares cabem à polícia ostensiva e preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbem a execução de atividade de defesa civil. Também não tem mistério, isso aqui também te encontra lá na nossa Constituição do Estado do Pará. As polícias militares e o corpo de bombeiros, forças auxiliares e reserva do Exército, tá? Para quem não sabe, é interessantíssimo, reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, tá? Então eles são subordinados a quem? Juntamente, eles, não só os militares, bombeiros e os policiais, como também os civis, eles estão o quê? Eles estão subordinados ao governador do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Existem territórios? Não, no Brasil não existe território, mas pode existir. Isso é uma discussão que não cabe a você que vai fazer prova da PM. Só para você saber que se quer na tua prova somente subordinado governadores dos estados, do Distrito Federal e não incluir territórios, você pode considerar errada. Lembra que os territórios também, embora não exista, a Constituição está dizendo para você que pode existir e que também existe o governador de território, ok? Parágrafo 7º. A lei disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência em suas atividades. Parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Aqui em Marabá, estado do Pará, nós temos aí os guardas municipais, né? Os municípios podem sim constituir, né? É o que diz a Constituição Federal. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do artigo 4º
na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Só ver que se o artigo 39 cai para vocês, cai. Então, se cai para vocês, dê uma lidinha lá, galera, não deixe de ler, porque pode cair na tua prova sim, tá? E nós temos aí vídeos também sobre o artigo 39 da Constituição Federal. Segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e seu patrimônio nas vias públicas. Compreende, inciso 1, a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que asseguram ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente e compete, no âmbito do Estado, Federal e municípios, os respectivos órgãos de entidades executivas e seu agente de trânsito estruturados em carreiras na forma da lei. Ok? Então aqui nós finalizamos o nosso constitucional, tá bom? Os últimos artigos exigidos aí pela FADESP, tá? Então nós finalizamos por aqui. Dicas aqui que pode cair na tua prova, que praticamente pode cair tudo. Mas como tem muita coisa que é óbvia, eu apostaria, por exemplo, aqui nesse conteúdo da Polícia Federal, tá? Como eu falei, por exemplo, eles podem colocar aqui, ó, que a polícia também exerce a polícia marítima, coisa que pouca gente sabe, né? Então pode cair na tua prova lá. Infrações penais contra a ordem pública e política social, todo mundo vê aí, é quase que óbvio, né? Também isso aqui, olha, é interessante você lembrar que a função de polícia judiciária da União é exclusiva da Polícia Federal. Por exemplo, a prova ela pode dizer que a Polícia Civil também ela tem poder, ela tem função de polícia judiciária no âmbito da União. Não, gente, não tem. Nos estados, municípios, Distrito Federal e territórios pode até ter, mas no âmbito da União somente é exclusividade da Polícia Federal, ok? O que mais? Gente, basicamente é isso, porque as coisas são muito óbvias, coisas que praticamente a gente vê no dia a dia, que a gente sabe, mas eu repito exaustivamente, leia, gente, leia e leia, tá? Esse artigo é simples, não tem muita complexidade. Se você ler pelo menos umas 3, 4 vezes, eu acho que dá para fixar tranquilo, não tem nada aqui de fora do comum, ok? E assim nós fechamos aí a Constitucional, né? Para quem não sabe, nós temos vídeos aí do artigo 5º, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e agora do 142 e 144 aí, bem lembrado pela amiga Tamires aí, que ela me lembrou aí, eu tinha esquecido. Honestamente, eu esquecido aí de fazer o vídeo, de publicar, obviamente, os artigos 142 e 144. Mas tá aí para quem pediu, né? E eu espero que ajude bastante vocês, tá bom? Quero mais uma vez agradecer a todos que têm comentado, têm mandado aí pelo WhatsApp, né? Tem mandado aí elogios, agradecimentos pelo WhatsApp, também aqui pelo próprio canal, também tem mandado aí os seus agradecimentos, né? Elogiando. Alguém critica, mas é natural, é normal, né? Isso acontece, eu estou acostumado já com isso, mas a maioria são elogios, são aí felicitações, porque são pessoas que às vezes elas estão estudando por conta própria, não tem muitas condições para pagar cursinho, de repente estão se guiando por aqui. Eu agradeço a confiança, tá? Agradeço a confiança e eu fico muito feliz de saber que eu estou ajudando, beleza? Um abraço, galera. Até mais. Aí, qualquer dúvida pode aí postar seu comentário, sua pergunta, que na medida do possível estaremos aí respondendo. Um abraço de Jesus a todos. Ótimos estudos.